João, uma pergunta que eu quero te fazer então é em relação à atresia duodenal e estenose hipertrófica de piloro. A gente sabe que essa é uma questão clássica, né? Eles perguntam muito nas provas sobre diagnóstico diferencial. Então vamos pontuar aquilo que realmente a galera precisa saber em relação ao diagnóstico diferencial dessas duas patologias, né? O que tem que estar já na hora, assim, já tem que vir ali na cabeça na hora que aparecer questão sobre isso. Boa, porque o que acontece? São duas situações de obstrução intestinal alta, no caso da estenose pilórica, obstrução gástrica, vamos dizer assim, e que apesar de serem parecidas, elas são completamente diferentes. E as provas derramam em torno do diagnóstico diferencial. O que acontece? A estenose pilórica é uma estenose, como o nome diz, do piloro. E interessante que ela não é congênita, ela geralmente aparece 30, 40 dias após o nascimento. A criança começa a vomitar e olha só que importante, como a estenose é do piloro, não reflui bile para o estômago, então o vômito nunca é bilioso e ele causa uma síndrome de estenose pilórica. E a característica mais importante metabólica da estenose pilórica, seja na criança e no adulto, é a alcalose metabólica, ou seja, ele vomita ácido, ele depleta, ele emagrece. Clinicamente, palpa-se uma chamada oliva pilórica. Faz a palpação, tá lá o pilorozinho distendido, a criança está emagrecida de poucos dias de vida, 40, 50 dias de vida, e confirma-se com a ultrassonografia que ela vê um aumento do canal pilórico, vê o espessamento do piloro, mas na vida prática nem precisa fazer ultrassonografia porque é tão clássico, tão fácil o diagnóstico clínico, porém, as provas cobram a ultrassonografia e o tratamento é uma piloromiotomia, ou seja, abre-se apenas o piloro sem abrir a mucosa. A atresia duodenal também é da primeira infância, só que ela é uma situação congênita, muito relacionada à síndrome de Down, e como a obstrução ela é mais baixa no duodeno, normalmente após a papila duodenal, o vômito é bilioso. E outra coisa que chama muita atenção é o fato de que, se você colocar as duas crianças com estenose pilórica ou com atresia duodenal e fizer um raio-x, no piloro, na síndrome da hipertrofia pilórica, você tem aumento apenas do estômago, porque só o estômago está dilatado, é muito óbvio. No duodeno, você tem um aumento do duodeno e o aumento do estômago. Como os dois estão com líquido, o líquido vem para baixo e o ar vai para cima, faz o sinal da dupla bolha gástrica. Então, dupla bolha gástrica é atresia duodenal. Após o diagnóstico, o tratamento também é cirúrgico, onde se faz uma anastomose do duodeno com o duodeno, antes e depois da obstrução, ou do delgado com o duodeno, enfim, o que o cirurgião pediátrico achar melhor. Então, esses pontos são muito interessantes e como são obstruções altas da primeira infância, todo mundo acha que é igual, mas tem o cat jump, ou seja, o pulo do gato para a gente diferenciar. E sabe que esse ponto aí do sinal da dupla bolha é, assim, questãozinha típica, né, de prova. Eles gostam bastante de cobrar não só ele escrito, mas também, às vezes, a imagem, né, do sinal da dupla bolha, né. Então, aquelas provas que colocam, às vezes, imagem, né, eles gostam de colocar ali pro aluno identificar. Então, super legal isso que você pontuou, né. Acho que bem interessante, né, pra gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, não acha que a dupla bolha é uma do lado da outra. Como o duodeno está à direita, o que acontece? Nós vamos ter uma bolha à direita da coluna, que ele fica bem distendidão, e uma bolha à esquerda mais alta, perto do diafragma, que é a bolha gástrica comum. Então fiquem atentos que não tem erro. Espetacular, muito bom. O que acontece? Uma alça é telescopada por outro. O mais comum é o intestino delgado terminal, ou seja, o ilho terminal.